Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez até esta manhã, até você, com o programa, mais uma vez, da Paróquia São Sebastião Espera Feliz e Caiana. Queremos saudar você que conosco estão sintonizados através aí do seu rádio, você que está no seu trabalho, você que está em casa, você que chega, você que sai. Saudar você também, internauta, que conosco estão conectados, através das mídias, aqui longe, perto, onde quer que você esteja. Que esta manhã de sexta-feira seja para mim, para você, no finalzinho da manhã, quase início de tarde, sempre a oportunidade de estarmos juntos, eu aqui, Padre Luiz Carlos, através do microfone, da força da rádio, da nossa parceira de evangelização, Café FM 98.9. Queremos sempre louvar, bendizer a Deus, agradecidos a Ele por todas as graças e bênçãos que Ele realiza na vida de cada um de nós. E assim queremos continuar fazendo o nosso caminho, o caminho que só se faz caminhando, e a partir do caminho que se faz, a realização do plano, projeto de Deus, que é plano para a vida de cada um e de todos nós. E todo homem e mulher que busca sempre a Deus, ele busca viver nessa experiência desse caminho de Deus, que realiza em nós a sua obra, que realiza em nós o seu bem para nós e para toda a humanidade. Então, que nesse dia, nesta manhã, Deus continue derramando sobre nós todas as suas bênçãos, suas graças, que é necessária para a vida de cada um. Vamos ouvir nossa primeira mensagem musical do programa de hoje. Disseram que você já era uma quimera que já passou. Disseram que na Galileia nem sequer a ideia de você ficou. Os homens ainda fazem guerra e fazem pouco caso do que você diz. Amor como você viveu, o mundo esqueceu, porém não é feliz. E nem no fundo do mar, e nem no espaço faz girar. Ninguém consegue escapar da fome de ser feliz. Doutrinas podem criar, costumes podem forjar, mas todos hão de chegar àquilo que você quis. Disseram que uma nova era, sem ter quimera, já despontou. Disseram que uma nova aurora já raiou lá fora e que você passou. Pra festejar a liberdade, nas maternidades matam 1000 bebês. Milhões por uma fantasia, enquanto falta o pão na casa de um irmão. E nem no fundo do mar, e nem no espaço a girar, ninguém consegue escapar da fome de ser feliz. Doutrinas podem criar, costumes podem forjar, mas todos hão de chegar àquilo que você quis.
Muito bem, após essa belíssima mensagem musical, vamos continuar fazendo a nossa reflexão, nós que estamos meditando, refletindo sobre a escuta, a importância da escuta, né? E essa conversa que se dá no Espírito para levar o discernimento a uma experiência de sinodalidade da igreja, da comunidade, né? Ou seja, o sínodo, aquela disposição que nós temos de sentar, reunir, de conversar, de escutar o outro, de saber o que o outro diz, o que o outro pensa, porque todas as vezes nós lembrarmos isso, né? Na escuta ativa, que a gente se dispõe a ouvir o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a oferecer, nós crescemos enquanto comunidade, crescemos enquanto igreja e fazemos toda a nossa trajetória, todo o nosso caminho para uma igreja em saída, como insiste o Santo Padre, o Papa Francisco. E essa experiência dessa escuta ativa que nos ajuda, né, e nos prepara para a missão, nos coloca em movimento para levar a missão e para que a acolhida radical, né, vamos assim dizer, da outra pessoa para fazer a conversa no Espírito, ela possa realmente acontecer. Saber ouvir, saber acolher, escutar o que o outro tem para dizer. Depois nós vimos, no segundo passo, a escuta brindada, né? Essa escuta brindada é aquela que impede o que a escuta ativa proporciona. A escuta brindada é aquela pessoa que já sei o que você quer, já sei o que você vai dizer e não serve assim por diante. Não. Ela impede, não deixa realizar, não deixa cumprir a missão. Se a escuta ativa, a sua principal missão é abrir a experiência do outro, a atenção, escuta do outro, a escuta assim chamada brindada, ela impede que o outro fale. Não consegue haver diálogo, não consegue haver partilha, não consegue criar e gerar comunhão. Por isso que Jesus disse, né? Um profeta não é desprezado senão em sua terra, entre seus parentes na sua casa. Porque quando Jesus chegou, já olharam para ele com uma escuta brindada. Esse nós conhecemos, esse nós já sabemos de onde vem. Claro que a palavra, a postura de Deus denota e mostra que não sabe, não conhece de onde ele vem. Porque não conheceram a ação de Deus e Jesus, né, como Filho de Deus e próprio Deus, não conheceram a ação dele para libertá-los, para ajudá-los, né? Então, Jesus não fez ali muitos milagres, porque estavam comprometida essa escuta, não estavam abertos a escutar a mensagem do reino. Hoje daremos um passo um pouquinho mais, também existe uma escuta ideológica. Isso ocorre quando as contribuições dos outros são ouvidas para poder rebatê-las. E nós vivemos nessa época, né? Na verdade, vivemos nessa época da brindada, quando as pessoas dizem, já nem querem escutar a verdade, porque o que vale é a opinião, não é a verdade. E se empoderam de si mesmo dentro dessa escuta ideológica, e aí não há, né, nem possibilidade de diálogo, porque só ouve para rebatê-la. Enquanto o outro fala, já se tem as conclusões e já se sabe como a conversa deve concluir. Interiormente, veja bem, prepara a sua intervenção para rebater ou neutralizar o que o outro diz. Na verdade, não há escuta. O Evangelho está cheio de exemplos de quando perguntar a Jesus para colocá-lo à prova. Lá no Evangelista Mateus, no Evangelho de Marcos. Para aqueles que já estavam ancorados em suas ideias sobre como é e como deve ser, a resposta de Jesus não iria mudá-los, porque já estavam fechados em si. E isso pode ocorrer também conosco, quando dizemos querer dialogar, mas já está fechado nos seus conceitos, né, nos seus pensamentos, e não se abre, não permite, não colabora, né, para que possa crescer. É o caso do relato da mulher adúltera, lá do Evangelho de João, capítulo 8, quando os mestres da lei a levam até Jesus. Sua intenção não é ter uma conversa franca com ele, não, mas colocá-lo em uma armadilha para acusá-lo devido à fixação que tinham na letra da lei. Veja bem. Então, os discípulos de Jesus sobre o pão da vida e a polêmica que gera entre seus ouvintes também são outro exemplo que pode nos ajudar. Também o Evangelho de João, porém capítulo 6 do Evangelho de João.
Essa escuta ideológica, irmãos e irmãs, também não contribui para o desenvolvimento da escuta do Espírito, que, como nos diz o Evangelho de São João, sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. A escuta de mestre para discípulo ou vice-versa também não é característica de uma conversa orientada para o discernimento comum, onde todos somos discípulos na santa escola do Espírito e ouvintes da palavra, contribuindo em pé de igualdade. Então veja que na conversa no Espírito sinodal, orientada e pautada para o discernimento, é importante que o grupo, ou pelo menos o facilitador ou a facilitadora, torne-se sensível aos possíveis sabotadores do discernimento, porque existe e tem. Estes podem ser muito sutis, podem usar estratégias conscientes ou inconscientes direcionadas a alcançar conclusões pré-definidas e impedem a obra do Espírito Santo de Deus. Pode ser útil ter um momento de reflexão ao final da conversa no Espírito para detectar essas falhas no discernimento. Então a gente não pode impedir, e não pode deixar, e tem que estar atento para essa percepção dessa ação do Espírito que leva ao discernimento. E ficar atento à sutileza quando se desvia da escuta do Espírito, e aí passa a ser fala humana, condução humana, e não a ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. A escuta necessária na conversa no Espírito, além de alertar, é vulnerável. Trata-se de elaborar o que ouvimos dos outros, o que nos moveu interiormente, reconhecer como isso nos afetou profundamente e acolher essa nova graça que nos chega através dos outros. É uma escuta aberta para nos permitir mudar pelo que ouvimos, após ponderá-lo em nosso interior em oração e acolhê-lo como recebido do Espírito. Isso, caros irmãos e irmãs, implica abrir-se para que o outro diz possa mudar nossas próprias compreensões prévias, certezas, ponto de vista ou visões dos problemas. E é importante abrir a escuta e deixar que o Espírito fale, para que a verdade seja dita, para que a verdade seja anunciada. E não ideias, teorias, ideologias, já pré-concebida, já formada no interior, que não ouve o que o outro diz, não escuta o que o outro fala, não se abre a verdade daquilo que a verdade é, do poder que a verdade tem de comunicar. E aí impede o acesso, o encontro, a partilha de vida, o discernimento, que acontece a partir da abertura do Espírito, no Espírito de Deus. Um dos efeitos espirituais mais positivos da conversa no Espírito é que ela nos move e nos tira de onde estávamos. Veja que interessante, ela faz um movimento, ela exige que a gente se movimente. Um belo exemplo dessa escuta vulnerável é a conversa de Jesus com a mulher sírio-fenícia. Neste encontro, Jesus ficou surpreso e admirado pela simplicidade e pela fé firme e perseverante dessa mulher pagã que lhe pedia saúde para a sua filha. Apesar de Jesus ter vindo para salvar a todos, ele pensava que o desígnio do Pai era não sair das fronteiras de Israel. Veja que interessante. Mas a própria Sírio-Fenícia, ele diz: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas do povo de Israel. A abertura e a escuta vulnerável de Jesus na conversa com ela fizeram com que ele se comovesse com a sua fé e realizasse o milagre. Quando a primeira resposta atendeu a uma gentia, modificando a compreensão prévia de sua missão. Veja que interessante. Então a missão e a escuta atenta daquilo que o outro chega, daquilo que o outro diz, daquilo que o outro necessita, faz esse movimento de sair de si, de desinstalar de si. E aí que acontece o discernimento no Espírito. Porque a partir do momento que eu largo, que eu deixo, que eu permito,
que a voz do outro, que a situação do outro, que a realidade do outro não só chegue aos ouvidos, mas que ela nos atinja, então eu sou capaz de discernir, fazer o discernimento, e a partir do discernimento eu acolho, eu ofereço, eu contribuo, eu partilho aquilo que é necessário na vida do outro, na minha vida, na vida do irmão, na vida da comunidade. É esse exercício que precisamos todos, sem exceção de ninguém, aprender a fazer e aprender a viver. Porque a escuta abre para a conversa. Porque eu só posso dizer para o outro, só posso dialogar com o outro, só posso responder alguma coisa para o outro a partir do momento que eu sei o que o outro está a dizer. Isso na relação aqui da planície, entre homens e mulheres, relação de convivência com o ser humano. Para que eu possa me abrir à relação, à escuta atenta ao eterno, ao divino, ao Espírito de Deus. E aí essa comunicação, veja bem, ela acontece vertical e horizontal. E nessa relação do vertical e horizontal, há o entendimento, há a compreensão e a revelação do projeto de Deus a nosso respeito e como realizar esse projeto permanecendo fiel a Deus e na vivência do outro, na fé, no espírito de fé da comunidade. Isso é a sinodalidade. Pessoas que são capazes de reunir-se e na reunião, na vivência, na prática dessa fé, nessa experiência que vai se fazendo, vai então acontecendo a escuta atenta do Espírito. Veja que beleza! Quando nós não só entendemos as coisas, mas nós permitimos que ela aconteça. Nós estamos abertos que ela se realize, para que ela concretize, para que ela se faça de fato real, verdadeiro no meio de nós. E veja que beleza a paciência de Deus conosco, quando nós nos fechamos numa escuta brindada, não uma escuta ativa, que permite o outro dizer, permite o outro a falar, permite o outro manifestar para saber o que dialogar, E quando o outro se fecha nessa escuta ideológica, não escuta nem o Espírito de Deus. Então essa capacidade que nós temos e que Deus deu para o ser humano, que realiza, que ajuda que o Espírito possa mover-nos. A força desse Espírito possa nos conduzir, nos levando assim à prática, à ação atenta, à escuta do Espírito Santo de Deus. Vamos ouvir nossa segunda mensagem musical do programa de hoje. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos
já se perdeu. Cresceu, ninguém colheu. E o mundo passando fome. Passando fome de Deus. A decisão é tua. A decisão é tua. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nosso texto do Evangelho para a nossa meditação, reflexão nesta manhã, final de manhã, quase início de tarde, capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores. Até aqui, meu irmão, minha irmã, para nós, palavra da salvação, que é palavra de vida eterna. Veja que interessante quando a gente vai estudando, né? Falando aí agora ouvir, né? Essa conversa no Espírito, como que é interessante a escuta ativa, né? Jesus passou e disse para Mateus: segue-me. E Mateus deixou tudo e o seguiu. Mateus não se fechou. Ah, mas como que vai ser? O que eu vou ganhar com isso? Quais os benefícios que eu tenho? Não. Jesus chamou: segue-me. E a escuta ativa foi tão atenta e o desejo do mestre foi tão grande que ele largou tudo e seguiu. Porém, já vem, né, a escuta brindada dos fariseus, né? Dos fariseus que agora veem Jesus alegre, rindo, conversando com os cobradores de impostos, com os pecadores, e estão brindados nos seus conceitos, né? E querem criticar Jesus, né? Como é que esse homem come com cobradores de impostos? Como esse homem come com pecadores? Ou seja, estão brindados e ao mesmo tempo fechados à ação do Espírito nas suas ideologias. E Jesus, na sua escuta ativa, e Jesus então exerce a escuta ativa daquilo que eles dizem, Jesus ouve primeiro para ver, né, qual é a dificuldade, qual é o questionamento, qual é a falta de capacidade deles de escutar o ensinamento, e diz: olha, aprendei, pois o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores. Porque a missão de Jesus, a realização da missão de Jesus, ela acontece justamente, veja bem, para libertar o ser humano, para dar liberdade ao ser humano. Por isso a ação dele, a manifestação dele, que vai ajudando a realizar a missão do Pai, para aqueles que estão abertos a escutar a mensagem do reino e assim serem capazes de se formar no Espírito, na liberdade do Espírito. Jesus faz o ensinamento já da igreja sinodal desde o princípio. Ele senta, ele se alegra, ele reúne, ele escuta, ele ensina, ele fala, ele acolhe. Isso é uma igreja sinodal. Essa é uma experiência do sínodo que o Santo Padre, o Papa Francisco, vem insistentemente trazendo à igreja para estar muito mais próximo e muito mais praticante das ações de Jesus. Por isso, nossa oração sempre pelo Santo Padre, devemos sempre estar atentos, rezando, pedindo por ele, para que o Espírito de Deus que o conduz continue iluminando, continue conduzindo diante daqueles que não querem uma igreja sinodal, diante daqueles que não querem ter uma escuta atenta à ação do Espírito, mas já estão fechados nos seus conceitos, já estão fechados nos seus dogmas, já estão fechados, brindados naquela compreensão de uma realidade que já não existe mais, de uma realidade que é preciso avançar, de uma realidade que é preciso chegar a essa unidade, a esse caminho que nos ensina aí o Santo Padre, o Papa, através da experiência sinodal. Então que o Espírito Santo de Deus
E como lembrava, sopra onde quer, toca onde quer, fala, né, o que quer e através de quem Ele quer, possa ter essa força transformadora, que ajude, que ensine, que fortaleça e que leve realmente a viver a missão que o Senhor deu, que o Senhor confiou ao Santo Padre Papa, como seu sucessor de Pedro, como vigário de Cristo na terra, e nos ensine de fato a sermos uma igreja sinodal, para estarmos atentos na conversa com o Espírito, no discernimento que nos leve a ouvir e a fazer a vontade de Deus. Muito bem, chegamos aí, né, mais um final de semana, amanhã, dia 6, sábado, às 17 horas, missa na comunidade Tabuleiro, e às 19 horas, comunidade Matriz. No domingo, 8 horas da manhã, comunidade Santa Luzia, 9h30, comunidade Matriz, 17 horas, comunidade São João Batista e 19 horas, comunidade Matriz. São as celebrações deste final de semana que teremos, né? Aí a celebração da Eucaristia nas comunidades. Muito bem, meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final de mais um programa, louvando, agradecendo, bendizendo a Deus e pedindo que o seu Santo Espírito ilumine, fortaleça, nos dê a todos a coragem, a ousadia, a determinação de viver no discernimento que traz para nós o Espírito Santo de Deus. Um bom dia a todos, você que esteve sintonizados conosco, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Me disseram que há mais gente crendo menos, que a ciência não precisa da religião. Não discuto qual das duas é melhor. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Me disseram que a verdade é relativa e que a fé também não precisa da religião. Não discuto com meu interlocutor. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Me disseram que Jesus já é passado, que cedeu seu lugar para um outro pregador. Não discuto sobre o novo libertador. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando
tudo escurece aqui dentro de mim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.